Meu Deus, olhe o que você me fez fazer. A voz de Verônica cortou o murmúrio da pequena festa como um caco de vidro. O vinho tinto escuro espalhou-se pelo uniforme branco e simples de Helena, uma mancha feia que florescia sobre o tecido barato. O copo, agora vazio, ainda estava na mão de Verônica. Helena permaneceu imóvel. Uma onda de fúria gelada percorreu suas veias, mas seu rosto permaneceu uma máscara de submissão. Sinto muito, senhora Verônica. A culpa foi minha, disse ela, com a voz baixa e controlada. Claro que foi sua, retrucou Verônica, entregando o copo a uma de suas amigas. Você não estava prestando atenção. Sempre no mundo da lua. Beatriz, a amiga de Verônica, olhou para a mancha com desdém. Esses uniformes baratos mancham tão fácil, comentou ela, com um sorriso afetado. Uma sensação de queimação subiu pelo pescoço de Helena. Ela podia sentir os olhos dos outros convidados sobre ela, uma mistura de pena e desconforto. Eles não fariam nada. Nunca faziam. Não fique aí parada como uma estátua. Pegue um pano. Rápido, ordenou Verônica, gesticulando com impaciência. Você está criando uma cena. Helena assentiu, movendo-se em direção à cozinha. Seu corpo se movia com uma eficiência robótica que ela havia aperfeiçoado nos últimos meses. E use o pano de chão, gritou Verônica atrás dela. Não quero que você suje meus panos de prato. O som de risadinhas abafadas seguiu Helena até a cozinha. Ela pegou o pano mais áspero que encontrou, encheu um balde com água fria e voltou para a sala de estar. Ajoelhou-se aos pés de Verônica, que nem se moveu para facilitar seu trabalho. Ela começou a limpar o respingo de vinho no chão de mármore polido. Este vinho custa mais do que todo o seu guarda-roupa. Sabia, disse Verônica, alto o suficiente para que todos ouvissem. Espero que entenda a gravidade de sua incompetência. Helena não respondeu. Seus nós dos dedos estavam brancos enquanto ela esfregava o chão. Cada palavra era um golpe, cada risada um prego em um caixão que Verônica estava construindo para si mesma sem saber. A humilhação era uma ferramenta. E Helena estava reunindo todas as ferramentas de que precisava. Quando terminou, o chão estava impecável. Ela se levantou, segurando o pano sujo. Com licença. Senhora. Verônica a dispensou com um aceno de mão. Agora saia da minha vista. Você está arruinando o ambiente. Helena virou-se e caminhou para fora da sala, sem olhar para trás. O som da festa recomeçando, das conversas e risadas, a seguiu pelo corredor. Ela fechou a porta suavemente. Cada insulto, cada olhar de desprezo, era um dado sendo coletado. E ela era uma mulher muito, muito paciente. A vingança, ela sabia, não era um prato servido quente, mas um contrato executado a frio. E o dela estava quase pronto para ser assinado. Você pode ler de novo a parte em que a cavaleira salva o príncipe. A voz de Sofia era um sussurro animado no silêncio do seu quarto. Helena sorriu, aconchegando a menina de 5 anos. Clara, o meio Angel. Com sua espada brilhante, a princesa Elara não esperou por ninguém. Ela mesma enfrentou. Que bobagem é essa que você está colocando na cabeça dela? A voz de Verônica veio da porta. Tão fria quanto o mármore do corredor. Sofia encolheu-se ligeiramente nos braços de Helena. Helena fechou o livro suavemente, seu sorriso desaparecendo. Estávamos apenas lendo, senhora Verônica. Lendo lixo, disse Verônica, entrando no quarto. Ela pegou o livro das mãos de Helena e o folheou com uma expressão de nojo. Cavaleiras salvando príncipes. Ela precisa aprender sobre o mundo real. Um mundo onde mulheres se casam bem, não onde brincam com espadas. Helena sentiu um aperto no peito. Uma mistura de raiva e pena pela criança. É apenas uma história para estimular a imaginação. Verônica riu, um som sem alegria. Imaginação é um luxo para quem não tem que se preocupar com o futuro. Minha filha não será uma sonhadora sem rumo. Ela olhou diretamente para Helena, cada palavra um insulto velado. Ela já tem exemplos suficientes disso ao seu redor. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena se recusou a desviar o olhar, mantendo uma calma que enfurecia Verônica ainda mais. Mas mamãe, disse Sofia, com a voz trêmula. A Lena disse que eu posso ser astronauta. Não seja ridícula, cortou Verônica. Você vai administrar fundos de caridade e frequentar os eventos certos. Ela jogou o livro na poltrona. Helena, você está aqui para cuidar dela, não para enchê-la com suas fantasias de classe trabalhadora sobre ter escolhas. Entendeu? Sim, senhora, respondeu Helena, a voz neutra. Ótimo. Agora, prepara o lanche dela.
E certifique-se de cortar as frutas em formas geométricas. A tutora de matemática chega em 1 hora e quero que ela já esteja no estado de espírito certo. Verônica se virou e saiu. Seus saltos estalando no chão de madeira. Assim que ela se foi, Sofia olhou para Helena, com os olhos marejados. Eu ainda posso ser uma cavaleira. Helena abraçou a menina com força. Ela sentiu o pequeno corpo tremendo. Você pode ser o que quiser, sussurrou ela, com uma ferocidade que Sofia não podia entender. Você pode ser a rainha que comanda todos os cavaleiros do mundo. Enquanto confortava a criança. Uma nova camada de determinação se solidificou em seu coração. Isso não era mais apenas sobre o roubo de seus projetos ou a humilhação diária. Era sobre resgatar esta menina de uma prisão dourada. Verônica não estava apenas insultando uma babá. Estava tentando extinguir a luz de sua própria filha. E isso era um erro que ela pagaria muito, muito caro. Onde estão meus brincos de diamante? A pergunta de Verônica ecoou pelo closet luxuoso. Os que eu usei ontem à noite. Helena, que estava dobrando suéteres de cachemira, parou. Eu os coloquei de volta na sua caixa de joias. Senhora Verônica. No compartimento de cima. Pois eles não estão lá, disse Verônica, sua voz subindo 1 oitava. E você foi a única pessoa que entrou neste closet hoje. O que você fez com eles? Um silêncio gélido se instalou. Helena virou-se lentamente, o rosto uma tela em branco. Eu não peguei seus brincos. Por favor, zombou Verônica. A tentação deve ser enorme para alguém como você. Ver todas essas coisas bonitas todos os dias. Ela se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Helena. Esvazie sua bolsa. Agora. Helena não hesitou. Ela pegou sua pequena bolsa de lona. Abriu-a e virou o conteúdo sobre uma mesa de mármore, uma carteira, chaves, um protetor labial e um livro de bolso. Nada mais. Verônica cutucou os itens com um dedo. Isso não prova nada. Você poderia tê-los escondido em outro lugar. Seus olhos se estreitaram. Vou revistar seu quarto. Não há necessidade disso, disse Helena, a voz ainda firme. Eles não estão lá. Eu serei a juíza disso, retrucou Verônica, já se dirigindo para a porta. Helena a seguiu em silêncio até o pequeno quarto nos fundos da casa. Verônica entrou como um furacão, arrancando os lençóis da cama, abrindo as poucas gavetas da cômoda e jogando as roupas no chão. Ela vasculhou o pequeno armário, empurrando os cabides com violência. Cada ação era uma violação deliberada, um ato de humilhação. Helena ficou parada na porta, observando. Ela não sentia vergonha. Sentia uma raiva fria e calculista se solidificar em seu âmago. Ela catalogou cada gesto, cada olhar de desprezo. A busca frenética não revelou nada. Frustrada, Verônica virou-se para Helena. Onde eles estão? É melhor você me dizer agora. Nesse momento. Seu celular tocou. Ela o atendeu com um rosnado. O que foi? Ela enfiou a mão livre em sua própria bolsa de grife para pegar um batom. De repente, ela congelou. Lentamente, ela tirou a mão da bolsa. Entre seus dedos, os brincos de diamante brilhavam sob a luz. Ela os encarou por um momento, o rosto se contorcendo. Sem olhar para Helena, ela disse ao telefone, eu ligo de volta. Ela desligou. O silêncio no quarto era pesado. Verônica jogou os brincos em sua cômoda. Veja só, disse ela, com a voz cheia de irritação. Como se fosse um inconveniente. Devem ter caído na minha bolsa quando a arrumei. Seja mais cuidadosa da próxima vez, para não me fazer perder tempo. Ela passou por Helena sem um pedido de desculpas, deixando para trás um quarto revirado e uma determinação de ferro. Sim, senhora, disse Helena para o quarto vazio. O insulto não era a acusação. Era a certeza de Verônica de que ela podia fazer qualquer coisa sem consequências. Era uma suposição que Helena logo corrigiria. Fale. A palavra de Helena foi um sussurro áspero em seu pequeno quarto. Dita em um telefone encriptado. Senhora Novaes, o relatório está pronto, disse uma voz masculina e profissional do outro lado. Conseguimos rastrear a origem do vazamento. Helena sentou-se na beirada da cama, a postura tensa. A persona de babá submissa se desfez, substituída por uma autoridade gélida. E suas suspeitas estavam corretas. O roubo de dados do projeto Quimera aconteceu a partir de um acesso interno na rede da Innovate Corp. A empresa de Ricardo. Uma pausa. Helena olhou para a parede em branco. Então o traidor não era um dos meus. Era um dos dele. Exatamente. Alguém na Innovate usou nossas plantas para registrar patentes concorrentes sob uma subsidiária fantasma. Eles roubaram anos de nossa pesquisa.
A voz, a de seu chefe de segurança, Matias, estava tensa de raiva. Essa infiltração é arriscada, Helena. O que Verônica fez hoje, a acusação de roubo, isso ultrapassou um limite. O desprezo dela é minha melhor armadura, Matias, respondeu Helena. A voz baixa e cortante. Ninguém desconfia de alguém que eles acreditam ser inferior. Enquanto Verônica me vê como ajuda insignificante, Ricardo mal registra minha existência. Eu sou um fantasma nesta casa, e fantasmas ouvem tudo. Mas a que custo? Pressionou Matias. Você é Helena Novaes, a CEO da Nexus Corp. Você não deveria estar limpando vinho do chão. Eles me custaram 500 milhões em perdas projetadas e quase destruíram minha empresa. Limpar um pouco de vinho é um preço pequeno a pagar para recuperar tudo e mais um pouco. Ela se levantou e começou a andar pelo pequeno quarto. Um predador enjaulado. Continue a vigilância sobre as finanças de Ricardo. Quero saber de cada contrato, cada investimento, cada dívida. Entendido. E o que você fará? Helena parou e olhou pela janela, para a casa principal, onde as luzes da festa ainda brilhavam. Vou continuar meu trabalho. Vou cuidar da filha deles. Vou sorrir e dizer sim, senhora. E vou identificar o contato de Ricardo dentro da minha empresa que facilitou o roubo. Ela pensou na humilhação de mais cedo, na invasão de seu quarto. No olhar de desdém de Verônica. Aquilo era pessoal. O roubo de propriedade intelectual era negócio. Para Helena, os dois estavam agora irrevogavelmente entrelaçados. Helena. Começou Matias, preocupado. Eles começaram uma guerra de negócios. Matias, ela o interrompeu, a voz um fio de aço. Vou terminar como uma aniquilação pessoal. Eles acham que eu sou uma babá. Vão descobrir que sou a mulher que vai comprar a empresa deles em um leilão de falência. Cancele seus planos para amanhã, disse Verônica, sem desviar os olhos da revista de moda que folheava. Helena, que estava prestes a sair para o final de seu turno, parou com a mão na maçaneta. Amanhã é meu dia de folga, senhora Verônica. Não mais, respondeu Verônica, virando uma página. Preciso que você venha. Tenho uma tarefa para você. Helena esperou. A pausa se estendeu, deliberadamente desconfortável. Finalmente, Verônica suspirou. Como se estivesse explicando algo a uma criança. Preciso que você lustre a prataria. Toda ela. Meus pais vêm jantar na próxima semana e quero que tudo esteja perfeito. O pedido era absurdo. A prataria era usada raramente e já estava impecável. Esta era uma demonstração de poder, nada mais. A raiva era como gelo nas veias de Helena, mas sua expressão permaneceu passiva. Como desejar, senhora. Ótimo. Verônica olhou para ela pela primeira vez, um sorriso condescendente nos lábios. O que era tão importante? Afinal, um encontro. Uma ida ao cinema para ver um filme legendado que você não entende. Eram planos pessoais, disse Helena, a voz monótona. Na verdade, era uma reunião. Uma chamada de vídeo criptografada com seu conselho de administração em Zurique para finalizar os detalhes de uma aquisição hostil. Era um encontro que valia 9 dígitos. Planos pessoais podem esperar, disse Verônica, dispensando a vida inteira de Helena com um aceno. A prataria. Não. Helena assentiu uma vez e saiu. Assim que fechou a porta de seu pequeno quarto, ela pegou seu segundo telefone. O que ninguém ali conhecia. Ela discou um único número. Matias, disse ela, sem preâmbulos. Helena. Tudo pronto para a chamada de amanhã. A chamada está cancelada, disse Helena, sua voz agora era a de uma CEO. Adie por 48 horas. Diga a eles que surgiu um imprevisto. Houve uma pausa do outro lado da linha. Um imprevisto. Está tudo bem. Sua segurança não foi comprometida. Não. É um assunto doméstico, disse Helena, a ironia amarga em sua voz. Acontece que tenho uma tarefa urgente que não pode ser adiada. Matias ficou em silêncio. Mas Helena podia sentir sua frustração. Helena, isso está indo longe demais. Você está gerenciando um império de bilhões de dólares. Não deveria estar, eu sei exatamente o que estou fazendo. Ela o cortou, a voz como aço. Cada tarefa insignificante, cada insulto velado, é combustível. Ela pensa que está me acorrentando. Na verdade, ela está apenas me entregando as chaves do seu próprio castelo. Ela encerrou a chamada. Olhou para suas mãos. Mãos que assinavam cheques que poderiam comprar e vender Verônica 100 vezes. Amanhã. Essas mesmas mãos estariam polindo garfos. E com cada peça de prata que ela lustrasse, ela imaginaria o brilho da ruína de Verônica. Tudo depende disso, Verônica.
Você entende. A voz de Ricardo estava tensa, vindo de dentro do escritório com a porta entreaberta. Helena estava no corredor, polindo a última peça de prata da tarefa punitiva de Verônica. Ela congelou, a flanela parada em sua mão. Não seja tão dramático. Querido, respondeu a voz de Verônica, entediada. É apenas mais um negócio. Não é apenas mais um negócio, retrucou Ricardo. A frustração evidente. É a parceria com a Nexus Corp. É o negócio da década. Essa parceria pode salvar a empresa ou nos levar à falência. A CEO deles, essa Helena Novaes, dizem que ela é um gênio recluso. Implacável. Ninguém nem sabe como ela é. A colher de prata na mão de Helena ficou subitamente fria. Ela se aproximou um pouco mais da porta, misturando-se às sombras do corredor. Helena Novaes, repetiu Verônica, com desdém. Que nome comum. Bem, assim que ela assinar, vamos dar um jantar de gala em sua homenagem. Vou usar meu vestido novo. Foque, Verônica, disse Ricardo. A voz exasperada. Temos que conseguir essa reunião. Temos que impressioná-la. Nossos concorrentes estão todos tentando, mas as informações que temos, as que conseguimos, nos dão uma vantagem. Temos que usar isso para fechar o acordo. Helena sentiu um nó de gelo se formar em seu estômago. As informações que conseguimos. A confirmação do roubo. Houve um momento de silêncio. Então, a voz de Verônica soou, mais leve, quase conspiratória. Não se preocupe, querido. Tudo vai dar certo. Você vai fechar seu grande negócio. Vamos ficar ainda mais ricos. E as coisas vão voltar ao normal. Ela fez uma pausa. E falando em normal, assim que esse contrato for assinado, a primeira coisa que farei é chutar aquela babá inútil para o meio da rua. Não aguento mais olhar para a cara dela. O ar pareceu ficar mais rarefeito. O som desapareceu, exceto pelas palavras ecoando na mente de Helena. Chutar aquela babá inútil para o meio da rua. Não era mais sobre recuperar sua tecnologia. Não era mais sobre justiça corporativa. Agora, era pessoal. Lentamente, com um cuidado deliberado. Helena colocou a colher polida de volta na caixa de veludo. Seus movimentos eram precisos, calmos. Mas por dentro, uma tempestade havia se rompido. Um plano, antes uma estratégia de negócios fria, agora se cristalizava em uma vingança de precisão cirúrgica. Verônica não ia apenas demiti-la. Helena ia garantir que Verônica perdesse tudo. O dinheiro, o status, o marido, a casa. E ela faria isso publicamente. De forma que a humilhação fosse a última coisa que restasse a Verônica em sua vida arruinada. O palco estava montado. E Helena mal podia esperar para fazer sua entrada. Como assim o container ficou preso na alfândega. Ricardo rosnou para o telefone, andando de um lado para o outro em seu escritório. Eu não pago a vocês uma fortuna para ouvirem desculpas. Eu preciso desses componentes. Helena passou pela porta, carregando uma bandeja com um copo d'água e um prato de frutas cortadas para Sofia. Ela parou. Como se estivesse incerta se deveria entrar. Ricardo a viu e gesticulou com impaciência. O que é? A Sofia pediu um lanche. Senhor, disse Helena em voz baixa. Deixe aí na mesa e saia. Ele disse, voltando sua atenção para o telefone. Não, eu não quero saber do sindicato dos portuários. Encontre outro fornecedor. Alguém que possa entregar. Agora. Ele desligou com um baque, passando as mãos pelo cabelo em frustração. Ele olhou para a bandeja na mesa, depois para Helena, que ainda estava ali. O que foi? Desculpe, senhor Ricardo, disse ela. Com uma hesitação cuidadosamente ensaiada. Eu não pude deixar de ouvir. O senhor está com problemas com a entrega. A menos que você saiba como comandar um navio de carga. Não acho que possa ajudar. Ele zombou, o estresse tornando-o cruel. Não, senhor, claro que não, disse Helena rapidamente. É que meu cunhado trabalha em uma transportadora. Ele vive reclamando de como a Global Shipping é cara e lenta. Ele sempre diz que uma empresa menor, a Velozlog, consegue fazer o mesmo trabalho pela metade do preço e sempre chega antes do prazo. Ricardo a encarou. Um brilho de interesse em seus olhos cansados. Velozlog. Nunca ouvi falar. Eu também não, senhor. É só uma coisa boba que ouvi ele dizer. Ela encolheu os ombros, parecendo envergonhada por ter se intrometido. Desculpe por incomodar. Ela se virou para sair. Espere, disse Ricardo. Como se escreve isso? Veloz. Helena soletrou para ele. Ela sabia, por meio de uma pesquisa exaustiva de Matias, que a Velozlog era notoriamente barata porque cortava custos em segurança e documentação,
resultando em atrasos frequentes e inspeções alfandegárias. Era uma armadilha perfeita. Disfarçada de solução econômica. Certo. Pode ir, disse Ricardo, já pegando seu telefone. Helena saiu do escritório, fechando a porta suavemente atrás de si. No corredor, ela permitiu-se um sorriso mínimo, quase imperceptível. Era um pequeno ato de sabotagem. Uma semente de caos plantada com a mais inocente das sugestões. Ela não precisava de uma bomba para destruir o império de Ricardo. Ela só precisava de uma série de pequenos empurrões na direção errada. E o primeiro dominó acabará de cair. Ela está demitida. Ricardo. A declaração de Verônica pairou no ar da sala de estar. Ricardo olhou para cima de seu laptop, a testa franzida em irritação. Helena estava parada perto da porta, com Sofia segurando sua mão, ambas prontas para uma caminhada no parque. Do que você está falando? Perguntou Ricardo. A paciência já no limite. Estou falando dela, disse Verônica, apontando um dedo acusador para Helena. Eu a peguei novamente enchendo a cabeça de Sofia com histórias ridículas sobre mulheres que não precisam de homens. Ela é uma má influência. Quero que ela vá embora. Hoje. Sofia apertou a mão de Helena com mais força, os olhos arregalados. Helena permaneceu em silêncio, observando o rosto de Ricardo. Ela podia ver as linhas de estresse ao redor de seus olhos. O problema com a Veloz Log estava, evidentemente, cobrando seu preço. Verônica. Agora não, disse Ricardo, esfregando as têmporas. Eu não tenho cabeça para isso. Não. É agora sim. Insistiu Verônica, a voz subindo. Esta é a minha casa também, e eu não a quero aqui. Você vai me apoiar ou não? Ela cruzou os braços, uma postura que normalmente sinalizava o fim de qualquer discussão. Mas hoje foi diferente. Apoiar você. Ricardo riu. Um som áspero e sem humor. Eu tenho uma crise de logística de $2 milhões nas mãos porque algum idiota recomendou um fornecedor incompetente. A única coisa que importa agora é consertar essa bagunça antes da reunião com a Nexus. Não tenho tempo para dramas de babá. O rosto de Verônica se contraiu. Foi a primeira vez que ele a dispensou de forma tão pública, especialmente na frente de Helena. Drama de baba. Eu estou falando da educação da nossa filha. Você está me desautorizando. Por causa dela. Eu não estou desautorizando ninguém. Ele explodiu, levantando-se. Estou dizendo que meus problemas são infinitamente maiores do que se a babá lê ou não contos de fadas. O futuro desta família depende daquele contrato. Você entende isso? Ele não esperou por uma resposta. Pegou seu telefone e saiu da sala, gritando com alguém do outro lado da linha sobre prazos de entrega e incompetência contratual. O silêncio que ele deixou para trás era ensurdecedor. Verônica estava pálida, os lábios apertados em uma linha fina de fúria impotente. Seu poder, sua autoridade inquestionável dentro daquelas paredes, havia sido publicamente anulado. Helena olhou para ela, o rosto uma máscara de neutralidade. A senhora ainda quer que eu leve a Sofia ao parque? Perguntou ela, a voz suave e respeitosa. Cada palavra era um golpe. Era um lembrete de que ela ainda estava ali, testemunha de sua humilhação. Verônica fuzilou-a com o olhar, um ódio puro queimando em seus olhos. Sem dizer uma palavra. Ela se virou e subiu as escadas com passos duros. A primeira rachadura em sua fachada perfeita havia aparecido. E Helena sabia que era apenas o começo. É realmente uma pena que algumas mulheres não tenham nenhuma ambição. A voz de Beatriz, a amiga de Verônica, soou alta e clara no parquinho, destinada a ser ouvida. Helena, que estava empurrando Sofia no balanço, parou. Várias outras mães e babás se viraram discretamente. Beatriz estava sentada em um banco próximo, com seu próprio filho entediado ao seu lado. Você não se cansa disso, continuou Beatriz, olhando para Helena com falsa simpatia. A mesma rotina, dia após dia, cuidando da vida de outra pessoa. Helena virou-se para encará-la, o rosto impassível. Cuidar de uma criança é uma das responsabilidades mais importantes que existem. Beatriz riu, um som condescendente. Ah, por favor. É o que as pessoas dizem para se sentirem melhor sobre um trabalho sem futuro. Você não aspira a mais nada. Uma carreira de verdade. Ou seu plano é apenas encontrar um marido que a sustente. A pergunta foi projetada para humilhar. Para classificar Helena como uma caçadora de fortunas ou uma fracassada. Helena deu um passo à frente, sua calma tornando-se subitamente intimidante. É interessante que você defina a ambição apenas em termos de carreira ou status matrimonial, disse ela, a voz clara e precisa.
É uma visão um pouco limitada do potencial humano. Você não acha? Beatriz ficou momentaneamente sem palavras. Limitada. Eu sou uma filantropa. Sirvo em 3 conselhos de caridade. Conselhos que decidem onde o dinheiro dos outros deve ser gasto, respondeu Helena, sem perder o ritmo. É uma posição de poder, sem dúvida. Mas qual é o seu retorno sobre o investimento em termos de impacto humano direto? Você pode quantificá-lo. A terminologia de negócios vinda da babá, desconcertou Beatriz. Nós ajudamos muitas pessoas. Eu não duvido, disse Helena. Mas eu passo 10 horas por dia moldando ativamente a mente, a segurança emocional e o desenvolvimento cognitivo de um ser humano. O trabalho que faço agora determinará a mulher que Sofia se tornará em 20 anos. Meu impacto é diário, mensurável e profundo. Então, diga-me, senhora Beatriz, entre nós duas, quem realmente tem um trabalho sem futuro? Um silêncio chocado caiu sobre o parquinho. As outras mães e babás olhavam abertamente agora, algumas com sorrisos mal disfarçados. Beatriz ficou vermelha, a boca abrindo e fechando sem que nenhum som saísse. Ela foi completamente desarmada, não por insultos, mas por uma lógica fria e impecável. Helena a encarou por mais um segundo, depois se virou de volta para Sofia, que a observava com admiração. Mais alto, Lena, gritou a menina, alheia à atenção. Claro, meu anjo, disse Helena, seu sorriso retornando enquanto ela empurrava o balanço. Derrotada e humilhada publicamente. Beatriz pegou seu filho pela mão e saiu apressadamente do parquinho, sem olhar para trás. Pela primeira vez, o intelecto afiado da CEO Helena Novaes havia se revelado. E foi mais cortante do que qualquer insulto que Verônica ou suas amigas pudessem conceber. Uma auditoria. Quem diabos vazou isso? A voz de Ricardo era um rugido contido, vindo do escritório. Eu quero nomes. Helena estava na cozinha, preparando o jantar de Sofia, mas a porta aberta permitia que cada palavra chegasse até ela. Verônica entrou na cozinha, pegando uma garrafa de água da geladeira. Que gritaria é essa? Você vai assustar a Sofia. Nós estamos sendo auditados, Verônica, disse Ricardo, aparecendo na porta. O rosto pálido. A Receita Federal. Alguém vazou uma dica anônima para um blog financeiro sobre nossas declarações de impostos. Verônica deu de ombros, abrindo a garrafa. E nós pagamos nossos contadores para lidar com isso. Parece um problema deles, não nosso. Ricardo a encarou, incrédulo. Um problema deles. Isso pode congelar nossas operações por semanas. A reputação da empresa está em jogo, bem quando estamos tentando fechar o acordo com anexos. Como você pode ser tão alheia? Eu não sou alheia. Sou prática, retrucou ela. Você resolve seus problemas de escritório. E eu resolvo os meus. A propósito, preciso do cartão de crédito para as flores do evento de gala. A florista não aceita promessas. A mandíbula de Ricardo se contraiu. Ele parecia prestes a explodir, mas então olhou para Helena, que estava calmamente colocando naguetes de frango em forma de dinossauro em um prato. A presença dela pareceu sugar o ar de sua raiva. Esquece, murmurou ele, virando-se e voltando para o escritório. A porta se fechou com um clique definitivo. Verônica revirou os olhos e saiu da cozinha. Mais tarde naquela noite, no silêncio de seu quarto, Helena falou em seu telefone seguro. Relatório. O blog Mercado Cruel publicou a história às 9 da manhã, disse a voz de Matias. Os reguladores anunciaram a auditoria surpresa às 3 da tarde. O efeito foi imediato. Eu vi, disse Helena. Ele está no limite. As irregularidades eram pequenas, como você instruiu. Não o suficiente para afundá-lo, mas o suficiente para causar o máximo de perturbação com o mínimo de risco, continuou Matias. É como uma picada de 1000 vespas. Nenhuma delas é fatal, mas juntas, elas o paralisam. Completou Helena. Bom, mantenha a pressão. Quero que ele chegue ao evento de gala desesperado. Um homem desesperado comete erros. Entendido. A ligação terminou. Helena guardou o telefone. Ela pensou em Verônica, preocupada com flores enquanto o império do marido começava a tremer. Ela pensou em Ricardo, cuja arrogância o cegava para a verdadeira ameaça que vivia sob seu teto. Eles eram os arquitetos de sua própria destruição. Ela era apenas a força da natureza que iria derrubar a casa. E a tempestade estava apenas começando. Helena, querida. Que surpresa maravilhosa. A voz de Verônica era falsamente doce. Meu primo Afonso está na cidade e eu pensei, por que não apresentá-lo a você? Ele é
Um empreendedor. Helena se virou na cozinha e viu um homem corpulento com um sorriso oleoso parado ao lado de Verônica. Ele a olhava de cima a baixo de uma forma que a fazia querer tomar um banho. Este era o plano de Verônica. Uma humilhação disfarçada de gentileza. É um prazer, disse Afonso, estendendo a mão. Verônica me falou muito sobre você. Tenho certeza que sim, respondeu Helena, cumprimentando-o com um aperto de mão firme e breve. Afonso precisa de uma acompanhante para um evento hoje à noite, continuou Verônica, seu sorriso se alargando. E como você está sempre tão disponível, pensei que seria perfeito. Considere isso um presente meu. O presente era óbvio, um encontro forçado com um parente grosseiro, projetado para colocar Helena em seu lugar. Que gentileza sua, senhora Verônica, disse Helena, sua expressão ilegível. Que tipo de evento? A inauguração da minha nova loja de eletrônicos, disse Afonso, com orgulho. Os melhores preços da cidade. Uma noite de gala. Helena assentiu lentamente. Entendo. Ela se virou para Verônica. A senhora não vai precisar de mim hoje à noite. Então. Não, querida. Divirta-se, disse Verônica, o triunfo brilhando em seus olhos. Mais tarde, quando Afonso a buscou, Helena estava usando um vestido preto simples que ela guardava para emergências. Era modesto e elegante. O evento era exatamente o que ela esperava, uma loja barulhenta, com salgadinhos frios e vinho barato. Afonso tentou impressioná-la, gabando-se de suas margens de lucro e de como ele enganava seus fornecedores. Então, docinho, disse ele, colocando um braço pesado em volta dos ombros dela. O que uma garota como você faz para se divertir? Helena se desvencilhou sutilmente. Eu gosto de ler sobre tendências de mercado. Nesse momento, um homem de terno se aproximou deles. Senhor Afonso, o fiscal da prefeitura está aqui. Ele diz que há um problema com sua licença de funcionamento. O rosto de Afonso ficou pálido. O quê? Isso é impossível. Ele se afastou apressadamente. Helena observou-o ir. Depois pegou seu telefone seguro. Matias. A dica anônima sobre as violações do Código de Construção foi recebida, disse Matias. A loja dele será interditada em 1 hora. Foi mais fácil do que eu pensava. Pessoas como ele sempre deixam um rastro de ilegalidades, disse Helena. Ela olhou ao redor da sala, para a pequena e patética tentativa de Afonso de construir um império. Ele é apenas um peão. Afonso voltou, suando. Um mal-entendido. Vou resolver isso. Ele se virou para Helena. Olha, preciso cuidar disso. Peça um táxi. Não se preocupe, disse Helena, já se dirigindo para a saída. Eu sempre tenho um plano de fuga. Ela saiu para a noite fresca, deixando o caos para trás. Verônica pensou que a estava punindo, colocando-a em seu suposto nível. Mal sabia ela que Helena podia derrubar mundos com um único telefonema, fosse um império corporativo ou uma loja de eletrônicos de esquina. Aqui está. A noite que vai mudar tudo. Verônica colocou o convite grosso, com letras douradas, sobre a mesa da cozinha como se fosse uma coroa. Helena estava limpando o balcão, e parou, observando. O gala anual de inovação e tecnologia. Leu Verônica em voz alta, saboreando cada sílaba. É o evento mais importante do ano. E o seu marido, meu querido Ricardo, será o centro das atenções. Ela olhou para Helena, esperando uma reação. Helena apenas assentiu. Isso é ótimo, senhora. A falta de entusiasmo pareceu irritar Verônica. É mais do que ótimo. É monumental. A própria CEO da Nexus Corp estará lá. A misteriosa Helena Novis. É a nossa chance de finalmente fechar o acordo. Ricardo entrou na cozinha, afrouxando a gravata. O estresse estava gravado em seu rosto. Esta é a nossa única chance, disse ele. Mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Depois da bagunça da auditoria e dos atrasos na entrega, se não conseguirmos essa parceria. Ele não terminou a frase. Nós vamos conseguir, querido, disse Verônica, passando a mão pelo braço dele. Você vai encantá-la. E eu estarei ao seu lado, parecendo perfeita. Ela se virou para Helena novamente, a autoridade retornando à sua voz. Amanhã à noite, quero que esta casa brilhe. Sem um grão de poeira. Você, é claro, ficará aqui para cuidar de Sofia. Não quero interrupções. Sim, senhora. Respondeu Helena. E certifique-se de que o jantar de Sofia seja servido pontualmente às 7. Continuou Verônica. Depois, coloque-a para dormir e não faça barulho. Enquanto nós estivermos lidando com assuntos de gente importante, você estará, bem, fazendo o que você faz. O desprezo em sua voz era palpável. Ricardo,
distraído demais para notar a crueldade. Apenas concordou. Ela está certa. Tudo precisa estar perfeito. Nossa imagem depende disso. Helena sentiu a eletricidade no ar. A arrogância de Verônica. O desespero de Ricardo. A ironia cósmica de tudo aquilo era quase sufocante. Eles estavam se preparando para a noite mais importante de suas vidas, planejando impressionar uma mulher que eles tratavam como um objeto invisível todos os dias. Não se preocupe, senhora Verônica, disse Helena. Sua voz um espelho de calma. Vou garantir que tudo esteja em perfeita ordem. Ela se abaixou para pegar um brinquedo que Sofia havia deixado no chão. Perfeita ordem. Era exatamente isso que ela pretendia. Cada peça de seu plano estava se encaixando com uma precisão implacável. Verônica e Ricardo não sabiam, mas o palco não era apenas para eles. Era para ela. E sua performance seria inesquecível. Você vai ficar bonita como a mamãe? Perguntou Sofia, sonolenta, enquanto Helena a colocava na cama. Helena sorriu, ajeitando o cobertor em volta da menina. Eu vou a uma reunião de trabalho, meu anjo. Não é uma festa. Mas você vai usar um vestido. Talvez, sussurrou Helena, beijando sua testa. Agora durma. Sonhe com cavaleiras e dragões. E com você, murmurou Sofia, os olhos já se fechando. Helena ficou em pé por um momento, o coração apertado com um afeto genuíno. Ela apagou a luz do abajur e fechou a porta do quarto silenciosamente. O som do clique da fechadura foi como um interruptor. A baba, Alina. Havia terminado seu turno. Ela caminhou pelo corredor silencioso até seu próprio quarto. Exatamente às 8 horas, houve uma batida suave e discreta na porta de serviço que dava para o jardim dos fundos. Helena abriu. Um homem de terno escuro, Marcos, seu assistente pessoal, estava parado ali, segurando uma capa de vestuário e uma maleta de couro. Senhora Novaes, disse ele em voz baixa e respeitosa. O título soou estranho, ao mesmo tempo, perfeitamente natural naquele ambiente. O carro está esperando a 2 quarteirões de distância. A apresentação está no tablet. Excelente. Marcos, respondeu Helena, pegando os itens. Sua voz era diferente agora. Mais baixa, mais nítida. A voz de comando. Dê-me 20 minutos. Sim, senhora. Ele se retirou para a escuridão do jardim. Helena fechou a porta. Ela tirou o uniforme simples e o dobrou cuidadosamente, colocando-o no fundo do armário. Era um disfarce que não seria mais necessário. Ela abriu a capa de vestuário. Dentro, um vestido de seda azul escuro, de corte poderoso. Esperava por ela. Era a armadura para a batalha que estava por vir. A babá estava morta. A CEO estava prestes a fazer sua entrada. Você a viu. Ela já chegou. Ricardo sibilou para Verônica, seus olhos percorrendo a multidão no salão de baile lotado. Relaxe, Ricardo. Pessoas do nosso nível não chegam na hora, respondeu Verônica, ajeitando uma mecha de cabelo. E pare de parecer tão desesperado. Você está envergonhando a nós dois. Eu não estou desesperado. Estou sendo estratégico, ele retrucou, pegando uma taça de champanhe de uma bandeja que passava. Tudo depende de impressioná-la. De repente, um homem mais velho com um sorriso predatório se aproximou deles. Era Otávio, o CEO da principal empresa concorrente. Ricardo. Verônica. Que prazer, disse Otávio, seus olhos brilhando de malícia. Procurando a fantasma da Nexus Corp. Ouvi dizer que ela nem existe de verdade. É apenas um nome em um pedaço de papel. É por isso que sua empresa ainda está presa na idade da pedra, Otávio. Disse Verônica com um sorriso gelado. Você não reconheceria a inovação nem que ela derramasse vinho no seu terno. Otávio riu. Vamos ver quem rirá por último quando a Nexus anunciar com quem eles vão se associar. Se é que eles vão. Ele se afastou, misturando-se à multidão. Ricardo esvaziou sua taça de um só gole. Eu odeio aquele homem. Se ele conseguir esse acordo, ele não vai, interrompeu Verônica, com uma confiança de ferro. Ninguém pode competir com o que você tem a oferecer. Com o que nós temos a oferecer. Ela passou o braço pelo dele, projetando uma imagem de poder e união. Nesse momento, as luzes do salão diminuíram e um holofote iluminou o palco no final da sala. Um homem de smoking, o mestre de cerimônias, aproximou-se do microfone. Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos ao Gala Anual de Inovação e Tecnologia. Sua voz ressoou pelo salão silencioso. Temos a honra de ter conosco as mentes mais brilhantes de nossa indústria. Ricardo se inclinou para Verônica. É agora. Esta noite, temos uma oradora principal muito especial, continuou o MC.
Uma figura que redefiniu nosso campo, uma visionária cuja empresa, a Nexus Corp, se tornou o padrão ouro para o futuro. Raramente vista em público, ela é a arquiteta por trás de uma revolução tecnológica. Um murmúrio percorreu a multidão. Telefones foram levantados discretamente. Ricardo prendeu a respiração, o corpo tenso como uma corda de violino. Verônica sorriu, pronta para seu momento. Senhoras e senhores, anunciou o MC, sua voz crescendo em um crescendo. Por favor, recebam com uma calorosa salva de palmas a força da natureza, a mente brilhante. A fundadora e CEO da Nexus Corporation. Uma figura solitária saiu das sombras para o centro do palco. O holofote se concentrou, e a mulher deu um passo à frente, para o centro do palco. Ela usava um vestido de seda azul escuro que parecia ter sido costurado com a própria noite. Sua postura era impecável. Seu olhar varreu a multidão com uma calma autoritária. O rosto dela era inconfundível. O copo de champanhe escorregou da mão de Verônica e se estilhaçou no chão de mármore. O som foi agudo e violento no silêncio repentino do salão. Não, sussurrou ela. O sangue se esvaindo de seu rosto. Não pode ser. Ricardo se virou para ela, confuso com sua reação. O que foi? Quem é ela? Ele não a reconheceu. Para ele, Helena era parte da mobília, uma presença funcional, não uma pessoa. É ela, disse Verônica, a voz um fio trêmulo de horror. Ricardo, olhe. É a babá. Ele olhou de volta para o palco, seus olhos se estreitando. A mulher no palco não se parecia em nada com a figura apagada que andava por sua casa. E, no entanto, era o mesmo rosto. Os mesmos olhos. A mesma calma perturbadora. O reconhecimento o atingiu como um soco no estômago. Ele cambaleou ligeiramente. O que? Ele conseguiu dizer. Isso é algum tipo de piada. Murmúrios começaram a se espalhar pela sala como fogo em palha seca. Quem é essa? Eu nunca a vi em um evento antes. Espere. A esposa de Ricardo parece que vai desmaiar. Do outro lado da sala. Otávio viu o pânico no rosto de Ricardo e o choque absoluto no de Verônica. Um sorriso lento e malicioso se espalhou por seus lábios. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que era delicioso. No palco, Helena chegou ao pódio. Ela ajustou o microfone, o pequeno som ecoando pelo salão. Seus olhos encontraram os de Verônica na multidão. Por um único e devastador segundo, o tempo parou. Não havia desprezo em seu olhar, nem raiva. Havia algo muito pior, a indiferença de um predador que encurralou sua presa. Então, ela se virou para o resto do público. Boa noite. Disse Helena Novaes. A voz era a mesma. Mas o tom era o de uma rainha se dirigindo a seus súditos. O som do nome que Ricardo e Verônica tanto reverenciavam, vindo da boca da mulher que eles tanto desprezavam, quebrou a realidade deles em 1.000.000 de pedaços. O silêncio na sala era absoluto. Todos prenderam a respiração, esperando o que viria a seguir. Para Verônica, parecia que o mundo inteiro estava prestes a desabar sobre sua cabeça. E, no centro de tudo, estava sua babá, segurando o martelo. Boa noite, repetiu Helena Novaes, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade inegável. É uma honra estar aqui esta noite, entre tantas mentes brilhantes. A Nexus Corp sempre buscou a excelência. Não apenas em inovação, mas também em parcerias. Seus olhos varreram a multidão, passando por Ricardo e Verônica, que estavam imóveis, como estátuas de cera. Eles não conseguiam desviar o olhar do palco. Nossa filosofia é simples, continuou Helena. Construir o futuro exige confiança. Exige integridade. Exige valores que transcendam o lucro imediato. Ela fez uma pausa. O silêncio do salão se aprofundando. Cada palavra era uma faca afiada, mas ainda não tinha encontrado seu alvo. Nos últimos meses, a Nexus Corp tem avaliado potenciais colaborações que poderiam nos levar adiante, disse ela. Muitas empresas apresentaram propostas excelentes. Entre elas, a Innovate Corp, do Sr. Ricardo. Um vislumbre de esperança, fugaz e desesperado, piscou nos olhos de Ricardo. Verônica respirou fundo, tentando se recompor. Talvez fosse um teste. Talvez ela estivesse apenas brincando com eles. No entanto, disse Helena, e a palavra caiu como um golpe seco. A avaliação da Nexus Corp vai além das projeções financeiras. Analisamos a cultura, a ética e a liderança de cada parceiro em potencial. Ela olhou diretamente para a seção onde Ricardo e Verônica estavam. Seu olhar era gélido. Após uma análise aprofundada, e com base em informações que vieram à luz recentemente, continuou ela. Sua voz como gelo.
A Nexus Corp tomou a difícil decisão de cancelar todas as negociações de parceria com a Innovate Corp. Um choque percorreu o salão. Murmúrios irromperam. Nossa empresa não pode se associar a organizações que demonstram uma grave falta de integridade e valores fundamentais, declarou Helena, a voz subindo ligeiramente, enchendo o salão com um tom de condenação. Nós não comprometemos nossos princípios. O barulho aumentou. As pessoas se voltaram umas para as outras, chocadas. Ricardo parecia ter sido atingido por um raio. Seu rosto estava branco. Seus olhos vazios. Verônica ficou boquiaberta, as palavras de Helena perfurando seu coração como estacas. O que ela está dizendo? Sibilou Verônica, agarrando o braço de Ricardo. É mentira. É uma armação. Ricardo não respondeu. Ele mal podia respirar. A humilhação não era privada. Não era uma acusação de roubo de brincos. Era uma sentença de morte proferida publicamente, na frente de todos os seus pares e concorrentes. No palco. Helena observou o caos que havia criado. Seu trabalho havia sido feito. A babá inútil acabará de destruir o império deles. E ela nem havia terminado. Você. Sua Vadia Mentirosa. A voz de Verônica era um grito estridente, rompendo o caos de murmúrios. Enquanto Helena descia calmamente os degraus do palco, Verônica abriu caminho pela multidão, os olhos injetados de fúria. Ricardo tentou agarrar seu braço. Verônica, não. Pelo amor de Deus, não aqui. Ela o empurrou para longe. Fique fora disso. Verônica se colocou diretamente no caminho de Helena, bloqueando sua passagem. 2 seguranças de terno escuro, que haviam aparecido do nada, moveram-se sutilmente para flanquear Helena. O que você pensa que está fazendo? Sibilou Verônica, o rosto contorcido de ódio. Você acha que pode simplesmente subir aí e arruinar nossas vidas? Depois de tudo que fizemos por você. Nós te demos um teto. Um emprego. Helena a encarou, o rosto uma máscara de indiferença fria. Ela não disse nada. Sua calma era mais enlouquecedora do que qualquer insulto. Responda, gritou Verônica. Isso é por causa dos brincos. Ou do vinho. Você planejou tudo isso. Essa vingança ridícula, porque se sentiu insultada. É isso. Você é tão pequena assim. A multidão formou um círculo ao redor delas, os telefones erguidos, gravando cada palavra. Otávio, o rival, observava com um sorriso de predador. Helena finalmente falou. Sua voz não era alta, mas cortou o barulho como um bisturi. Senhora, disse ela, dirigindo-se a um de seus seguranças, por favor. Peça para esta mulher sair do meu caminho. A palavra mulher atingiu Verônica como um tapa. Não era senhora Verônica. Era um termo anônimo e dismissivo. Eu não vou a lugar nenhum até você me dizer por quê, insistiu Verônica, a voz quebrando em desespero. Helena deu um passo à frente, fazendo Verônica recuar instintivamente. Seus olhos se encontraram, e pela primeira vez, Verônica viu a extensão total do poder que estava por trás daquela fachada. Com licença, disse Helena. A voz gélida. Eu não discuto assuntos domésticos em público. A frase foi uma execução. Ela rebaixou tudo o drama de Verônica, a história delas, a própria identidade de Verônica a um problema trivial e indigno de sua atenção. Sem mais uma palavra, Helena passou por Verônica, como se contornasse um objeto inconveniente. Seus seguranças abriram caminho, e ela desapareceu pela saída principal, deixando um vácuo em seu rastro. Verônica ficou parada, sozinha no centro do círculo de olhares. O som de risadas abafadas e sussurros a atingiu de todos os lados. Ela olhou em volta, procurando por Ricardo, mas ele estava encostado em uma parede, o rosto enterrado nas mãos, completamente derrotado. A socialite. A rainha da festa. Ela era agora o espetáculo. Humilhada. Destruída. E a noite estava longe de terminar. Você a provocou. Você fez isso. A voz de Ricardo era um rosnado baixo e perigoso no silêncio do carro. Eu. Guinchou Verônica, virando-se para ele no banco do passageiro. Você está me culpando. Aquela cobra estava em nossa casa, nos espionando. Cale a boca, Verônica, disse ele. Os nós dos dedos brancos no volante. Apenas cale a boca. Por meses, eu vi como você a tratava. O vinho. Os brincos. Cada comentário maldoso. Eu não disse nada porque não me importava. Mas você cutucou a pessoa errada. Eu não sabia quem ela era, gritou Verônica. Exatamente. Ele gritou de volta, batendo a mão no volante. Você a humilhou porque achava que ela não era ninguém. Porque você podia.
Você nunca pensou nas consequências. Eles chegaram à mansão em um silêncio tenso e venenoso. Assim que entraram, o celular de Ricardo começou a vibrar incessantemente sobre uma mesa. Era uma chamada de seu diretor financeiro, Marcelo. O que foi, Marcelo? Atendeu Ricardo. A voz cansada. Ricardo, você precisa ver as notícias financeiras. Agora, disse Marcelo, a voz urgente. O pré-mercado na Ásia já reagiu à história do Gala. É um banho de sangue. Ricardo correu para seu escritório, Verônica o seguindo. Ele abriu seu laptop. Gráficos vermelhos preenchiam a tela. Quanto? Perguntou Ricardo. A voz um sussurro. Nossas ações caíram 42% em 2 horas. Disse Marcelo. E isso é só o começo. Quando Wall Street abrir de manhã, seremos aniquilados. A declaração de Helena Novaes foi um voto de não confiança para todo o mercado. Ninguém quer tocar em nós. Verônica colocou a mão sobre a boca, os olhos arregalados de horror. 42%? Fique quieto, Marcelo, disse Ricardo, tentando pensar. Ligue para a equipe de relações públicas. Prepare uma declaração. Diga que as alegações são infundadas. É tarde demais para isso, disse Marcelo. A voz sombria. A Nexus já divulgou um comunicado de imprensa detalhando preocupações éticas. Eles nos pintaram como tóxicos. O telefone de Ricardo tocou novamente. Outra linha. Era seu advogado. Ele fez um sinal para Marcelo esperar e atendeu. Fale. Ricardo. Recebi um e-mail. É oficial. Da equipe jurídica da Nexus Corp, disse o advogado, a voz grave. O que é? Um processo? Perguntou Ricardo. Um fio de pânico em sua voz. Houve uma pausa. Pior. É uma oferta de aquisição hostil. O mundo de Ricardo parou de girar. O que? Eles estão oferecendo comprar todas as nossas ações em circulação. A 50 centavos por dólar. É um insulto. Eles sabem que estamos sangrando e estão indo para a jugular. Ricardo desligou o telefone lentamente. Ele olhou para Verônica, o rosto uma máscara de derrota. Ela não queria apenas nos envergonhar, disse ele. A voz oca. Ela quer nos apagar. Ela quer tomar tudo. A babá não ia apenas embora. Ela ia se tornar a nova dona da casa. Literalmente. Ela não vai se safar dessa, disse Verônica, andando de um lado para o outro na sala de estar na manhã seguinte. Eu não vou deixar. Ricardo olhou para ela, os olhos fundos e sem vida. Ele estava ao telefone com advogados e banqueiros desde o amanhecer. Acabou, Verônica. Não há nada que possamos fazer. Há sempre algo que podemos fazer, ela retrucou, pegando o celular. Se não podemos vencê-la no mercado, vamos vencê-la na lama. Onde ela pertence. Ela discou um número de seus contatos. Jonas. É a Verônica. Eu tenho uma história para você. Uma que vai explodir a internet. Do outro lado da linha, Jonas, um colunista de fofocas notório, ficou subitamente interessado. Estou ouvindo. Helena Novaes, começou Verônica, a voz cheia de veneno. Ela não é uma visionária. Ela é uma espiã. Uma sociopata. Ela se infiltrou na minha casa como babá, mentiu para nós. Enganou minha filha. Tudo para roubar a empresa do meu marido. Ela planejou cada segundo disso. Jonas assobiou. Isso é uma acusação e tanto, Verônica. Você tem provas. A prova é que ela era minha babá, disse Verônica, exasperada. Isso não é suficiente. Ela usou minha família. Ela abusou da nossa confiança. Pinte-a como a manipuladora que ela é. Eu serei a vítima. Uma mãe protegendo sua família de uma predadora corporativa. Houve uma pausa. Eu gosto disso, disse Jonas lentamente. A história da CEO que se tornou vilã. Isso vende. Deixe comigo. Verônica desligou. Um sorriso triunfante e cruel em seus lábios. Veja só, disse ela para Ricardo. Quando a história dela for destruída, ninguém vai querer fazer negócios com ela. Por algumas horas, Verônica sentiu o poder retornar. Ela esperou, atualizando o site de Jonas a cada minuto. Então, seu telefone tocou. Era Jonas. Verônica, não podemos publicar a matéria, disse ele, a voz apressada e nervosa. O quê? Por que não? Ela exigiu. Nós tínhamos um acordo. A história mudou, disse Jonas. Alguns minutos atrás. Um áudio foi vazado anonimamente para todos os principais meios de comunicação. Do seu gala. Da sua discussão com Helena Novaes. O sangue de Verônica gelou. Qual áudio? Não do gala, corrigiu Jonas. É de antes. De uma festa em sua casa. Você está gritando com sua babá.
Algo sobre vinho tinto em um uniforme. A memória a atingiu como um trem. Este vinho custa mais do que todo o seu guarda-roupa. Sabia. O áudio é cristalino. Verônica, continuou Jonas. A voz agora fria. A narrativa não é mais sobre uma CEO espiã. É sobre uma socialite rica e cruel que abusa de seus funcionários. Helena Novaes agora parece uma heroína dos oprimidos. E você? Bem, você parece um monstro. Ele fez uma pausa. Não posso me associar a isso. Adeus. A linha ficou muda. Verônica deixou o telefone cair. O contra-ataque de Helena não foi nos negócios. Foi na reputação. E foi letal. Ela não apenas previu o movimento de Verônica, ela o usou para dar o golpe final. Agora, para o mundo. Verônica não era uma vítima. Ela era a razão pela qual a vingança de Helena era justificada. Foi você. A acusação de Ricardo foi um sussurro áspero no silêncio mortal da sala de estar. O noticiário de fofocas estava passando na TV, mostrando uma foto pouco lisonjeira de Verônica ao lado da legenda. A socialite tóxica. Verônica desligou a TV com mãos trêmulas. Ricardo, foi você. Ele repetiu, virando-se para encará-la. Seus olhos estavam vermelhos. Mas não havia lágrimas. Apenas um vazio gelado. Tudo isso. A razão pela qual ela nos alvejou. Não foi por causa dos segredos comerciais que roubamos. Foi por sua causa. Isso é ridículo. Ela rebateu, a voz fraca. Ela queria a empresa. Sempre quis. Não. Ele rugiu, o som ecoando pela casa vazia. Ela poderia ter nos esmagado nos negócios a qualquer momento. Mas ela fez disso um espetáculo. Um espetáculo público e humilhante. Ela queria que o mundo visse você pelo que você é. Porque você a tratou como lixo. Ele se aproximou. O rosto uma máscara de fúria e arrependimento. Eu perdi tudo. Minha empresa. Minha reputação. Meu futuro. Tudo porque meu casamento está atrelado a uma mulher tão insegura e cruel que precisa torturar a babá para se sentir superior. Como você ousa? Sussurrou Verônica, recuando. Eu sou sua esposa. Nós construímos isso juntos. Nós não construímos nada. Ele zombou, um som amargo e quebrado. Eu construí uma empresa. Você gastou o dinheiro. E no processo, você plantou uma bomba relógio bem no centro de nossas vidas. E agora ela explodiu. Ele parou. Respirando passadamente. Eu deveria ter escutado quando você quis demiti-la. Eu deveria ter deixado você fazer o que quisesse. Mas não, eu estava muito ocupado tentando conseguir o acordo com a Nexus. O acordo que ela controlava. A ironia o atingiu, e ele riu, um som que não tinha nada de alegria. Verônica olhou para o homem à sua frente. Não era mais seu marido. Era um estranho cuja life ela havia arruinado. O poder que ela exercia sobre ele, o status que seu casamento lhe conferia, tudo havia se evaporado. O que você vai fazer? Ela perguntou. A voz mal audível. Ricardo a encarou por um longo momento. O desprezo em seus olhos era mais profundo do que qualquer insulto que Verônica já havia proferido. Eu vou ligar para o meu advogado, disse ele, a voz fria e final. A primeira ligação será para discutir os termos da aquisição da Nexus. A segunda será para discutir os termos do nosso divórcio. Ele se virou e saiu da sala, deixando-a sozinha. O silêncio que se seguiu foi o som de seu mundo se desintegrando. O casamento, a base de sua identidade, havia se quebrado sob o peso de sua própria crueldade. Senhora Novaes. O conselho da Innovate Corp aceitou formalmente sua oferta. A voz de Matias, agora atuando como seu chefe de gabinete, era calma e profissional através do intercomunicador. Eles não tiveram escolha. Eu sei, disse Helena. Ela estava em pé, no centro de um vasto escritório de canto, com janelas do chão ao teto que davam para a cidade. O escritório que, até ontem, pertencia a Ricardo. A porta se abriu e Matias entrou. Carregando um tablet. Os documentos finais estão prontos para sua assinatura. Helena caminhou até a enorme mesa de mogno. Era a mesa de Ricardo. Ela passou os dedos sobre a madeira polida. Havia um porta-retratos virado para baixo. Ela o virou. Era uma foto de Ricardo, Verônica e uma Sofia sorridente. Ela olhou para a foto por um momento, depois a colocou em uma caixa vazia ao lado da mesa. Houve alguma resistência de última hora? Perguntou ela, sem tirar os olhos da cidade. Nenhuma. Disse Matias. Ricardo assinou a procuração esta manhã. Ele não compareceu à reunião. Pelo que soubemos, ele não saiu de casa. Helena pegou a caneta que Matias ofereceu. A assinatura dela era nítida e decisiva. Com alguns traços,
a Innovate Corp, o império que Ricardo construiu, tornou-se oficialmente uma subsidiária da Nexus. Mande uma equipe para cá, disse ela, colocando a caneta de volta. Quero que este escritório seja esvaziado até o final do dia. Venda os móveis. Doe o dinheiro para a caridade. Eu não o quero. Entendido. E quanto ao pessoal? Perguntou Matias. Demita todo o conselho de administração. Imediatamente, ordenou Helena. E qualquer executivo sênior cúmplice do roubo do projeto Quimera. Você tem a lista. Sim, senhora. Ela se virou da janela e o encarou. Matias. Houve uma mulher na recepção que sempre foi gentil comigo quando eu vinha entregar o almoço de Sofia. Laura, eu acho. Descubra quem ela é. Promova. Matias sorriu levemente. Vou cuidar disso pessoalmente. Bom. Helena pegou sua maleta. Seu trabalho ali estava terminado. Ela não tinha intenção de governar daquele escritório. Era um troféu. E ela não colecionava troféus. Ela neutralizava ameaças. Quando ela caminhou pelo andar principal, os funcionários da Innovate Corp a observaram em silêncio atordoado. Eles viram a mulher que, em menos de uma semana, havia decapitado sua liderança e assumido o controle de seu mundo. Eles não viram a babá. Eles viram a conquistadora. Ao sair do prédio, ela respirou o ar da cidade. Não havia triunfo em seu rosto. Apenas a calma satisfação de um plano executado com perfeição. A vingança nos negócios estava completa. Agora. Faltava apenas o julgamento final. O pessoal. Eu não vou sair daqui até falar com ela. A voz de Verônica era estridente, ecoando pelo saguão minimalista da sede da Nexus Corp. Da porta de seu escritório, Helena ouviu a comoção. Ela viu Verônica, o cabelo desalinhado, a maquiagem borrada, discutindo com seu assistente. Marcos. Deixa entrar, Marcos, disse Helena. A voz calma. Marcos pareceu surpreso, mas assentiu. Sim, senhora Novaes. Verônica entrou no escritório. O queixo erguido em um último resquício de desafio. Mas seus olhos contavam uma história diferente. Eles estavam cheios de pânico. O que mais você quer de nós? Ela começou, a voz tremendo. Você já pegou a empresa. Já nos humilhou. O que falta? Helena gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. Eu não peguei nada, Verônica. Eu comprei os destroços de um navio que você ajudou a afundar. Sente-se. Verônica não se sentou. Ela deu um passo à frente, as mãos se torcendo. Por favor, disse ela. A palavra soando estranha em sua boca. A casa. Não leve a casa. Ricardo está. Ele não é mais o mesmo. Nós não temos para onde ir. Isso não é verdade, respondeu Helena, impassível. Seus pais têm uma casa de veraneio. Você não ficará na rua. Apenas não será mais a rainha de um castelo. As lágrimas que Verônica estava segurando finalmente caíram, escorrendo por seu rosto em rastros escuros de rímel. Eu sinto muito, soluçou ela. Eu cometi um erro. Eu fui horrível com você. Eu sei disso. Mas eu não sabia quem você era. Esse é o problema, Verônica, disse Helena. A voz fria como vidro. Você só é gentil com as pessoas que você acha que podem lhe dar algo. Você foi cruel comigo porque achava que eu não tinha nada. Não foi um erro. Foi seu caráter se revelando. Desesperada, Verônica jogou sua última carta. A única coisa que ela acreditava que as duas compartilhavam. E a Sofia, ela implorou, a voz se quebrando. Você vai tirar a casa dela. O quarto dela. Você a ama. Eu sei que ama. Eu vi como você olhava para ela. Se não por mim, faça por ela. Helena se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade abaixo. Por um momento. Verônica pensou que havia conseguido. Você está certa, disse Helena, sem se virar. Eu me importo profundamente com a Sofia. Ela se virou. Não havia calor em seus olhos. Apenas uma resolução de aço. É exatamente por isso que o futuro dela está garantido, continuou Helena. Eu criei um fundo fiduciário em nome dela. Ela terá a melhor educação, as melhores oportunidades. Ela nunca precisará se preocupar com nada. Helena deu um passo em direção a Verônica. Mas ela não precisa daquela casa, Verônica. Ela precisa de um bom exemplo. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. E você é um exemplo do que ela nunca, jamais, deve se tornar. O golpe foi final. Devastator. Verônica recuou como se tivesse sido fisicamente atingida. Marcos, disse Helena, a voz voltando ao tom de negócios. A reunião acabou. Por favor, acompanhe a senhora para fora. Enquanto era escoltada para fora, Verônica olhou para trás uma última vez. Helena já estava de volta à sua mesa,
examinando um documento, como se a mulher cuja vida ela acabará de demolir nunca tivesse estado ali. A liquidação dos ativos redundantes está completa, disse Matias, colocando uma pasta sobre a nova e minimalista mesa de Helena. Seu novo escritório na sede da Nexus era o oposto do antigo escritório de Ricardo, funcional, moderno e sem ostentação. Helena abriu a pasta. Dentro, havia uma lista de itens. O iate foi vendido para um magnata do petróleo russo, continuou Matias. A coleção de arte foi comprada em bloco por um museu de Dubai. O jato particular foi adquirido por uma estrela do pop. Ela percorreu a lista. Carros de luxo. Casas de veraneo. Joias. Cada item era um símbolo da vida que Verônica e Ricardo haviam perdido. E a casa principal? Perguntou Helena. Vendida esta manhã para um desenvolvedor imobiliário. Aparentemente, eles planejam demoli-la e construir condomínios. Helena assentiu. Nenhuma nostalgia. Nenhuma hesitação. Era apenas o fechamento de um livro contábil. Qual é o total líquido, após a quitação de todas as dívidas da Innovate? Matias apontou para um número na parte inferior da página. Era uma quantia astronômica. O suficiente para iniciar uma nova empresa do zero. Ou 10 excelente. Disse Helena. Eu quero que cada centavo desse valor seja transferido para um novo fundo. Imediatamente. Um fundo de investimento? Perguntou Matias. Não. Respondeu Helena. Ela se levantou e caminhou até o quadro branco em seu escritório. Ela pegou um marcador. Uma fundação. Ela escreveu as palavras no quadro. A Fundação Guardiã. Matias se aproximou, lendo o que ela escrevia abaixo do título. Missão: fornecer apoio jurídico, financeiro e educacional para trabalhadores domésticos. Objetivo 1. Criar um aplicativo para conectar trabalhadores a empregadores verificados, com contratos padronizados e salários justos. Objetivo 2. Oferecer bolsas de estudo para que trabalhadores domésticos e seus filhos possam buscar educação superior. Objetivo 3. Financiar uma equipe de advogados pro bono para combater casos de abuso e exploração no local de trabalho. Ele olhou do quadro para Helena. Uma nova compreensão em seus olhos. Você planejou isso desde o início, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Eu planejei a aquisição como uma resposta a um ataque corporativo. Corrigiu Helena. O que fazer com os despojos? Essa ideia surgiu depois. Ela pensou no vinho derramado, na busca humilhante em seu quarto, nos dias de folga cancelados. Ela pensou nas outras babás no parque, nos olhares cansados e nas histórias sussurradas de maus tratos. Verônica e Ricardo construíram sua fortuna sobre a exploração, seja de ideias ou de pessoas, disse Helena, a voz baixa, mas cheia de uma nova paixão. É justo que essa mesma fortuna seja usada para desmantelar o sistema que permite que pessoas como eles prosperem. A vingança não era apenas destruir seus inimigos. Era usar as cinzas deles para construir algo melhor. Algo duradouro. Algo que garantisse que haveria menos Verônicas no mundo, e mais Helenas. E na notícia do dia, a bilionária Helena Novaes, CEO da Nexus Corp, chocou o mundo filantrópico hoje. O som da televisão era a única coisa que preenchia o silêncio do pequeno apartamento. Verônica observava, sentada em um sofá que cheirava a mofo. O apartamento pertencia à sua tia Avon e era um labirinto de móveis velhos e arrependimentos. Com o lançamento surpresa da Fundação Guardiã, continuou a apresentadora. A fundação, financiada inteiramente pela liquidação dos ativos da recém-adquirida Innovate Corp, visa proteger os direitos dos trabalhadores domésticos em todo o país. A câmera cortou para imagens de uma coletiva de imprensa. Helena estava no pódio, não com a frieza do gala, mas com uma seriedade apaixonada. Ninguém que trabalha duro para sustentar sua família deve ser tratado com menos do que dignidade e respeito, disse a Helena na TV. Esta fundação não é caridade. É um investimento na espinha dorsal da nossa sociedade. Uma foto apareceu na tela, a antiga mansão de Verônica, com uma legenda informando que o produto de sua venda agora financiava bolsas de estudo. Depois, uma foto do iate, explicando que seus lucros estavam financiando a assistência jurídica da Fundação. Ricardo entrou na sala, carregando uma caixa de supermercado. Ele parecia mais velho, mais magro. Ele parou e olhou para a TV. Seu rosto não mostrou nenhuma emoção. Desligue isso, Verônica, disse ele. A voz monótona. Não, respondeu ela, os olhos fixos na tela. Eu quero ver. Ela queria ver a extensão total de sua derrota. Não era apenas uma perda de dinheiro ou status. Era uma reescrita da história. Helena não apenas os havia vencido.
Ela havia transformado os símbolos de seu poder em monumentos de sua vergonha. Cada dólar que Verônica havia gastado em luxo agora era um dólar que Helena estava usando para ajudar as pessoas que Verônica desprezava. Era uma punição poética, uma humilhação que continuaria a ecoar por anos. Ela pegou tudo, Ricardo, sussurrou Verônica, não com raiva, mas com uma admiração aterrorizada. Cada peça da nossa vida. E transformou em uma arma contra nós. Ela não pegou nada, disse Ricardo, colocando a caixa na mesa da cozinha. Nós demos a ela. Nós a convidamos para entrar. A ignoramos e a subestimamos. E ela fez o que qualquer estrategista brilhante faria. Usou nossas próprias fraquezas para nos destruir. Ele abriu a geladeira, que estava quase vazia. Eu tenho uma entrevista de emprego amanhã. Um cargo de gerente júnior. Talvez eu consiga. Verônica não respondeu. Ela continuou a assistir à TV, onde a apresentadora estava encerrando a matéria. E assim, Helena Novaes prova mais uma vez que ela não apenas domina o jogo dos negócios, mas também o reescreve. Uma jogada de mestre que transforma a vingança corporativa em virtude cívica. A tela cortou para um comercial. Verônica ficou sentada no silêncio, o brilho da TV iluminando seu rosto. A punição não foi a falência. Foi a irrelevância. Helena havia se tornado uma lenda. E eles haviam se tornado uma nota de rodapé esquecida na história dela. Mamãe. Por que o escritório da Lena tem um escorregador? A pergunta de Sofia ecoou pelo vasto e iluminado escritório de Helena. A menina. Agora visitando nos fins de semana sob os termos de um acordo de custódia amigável que Helena havia estabelecido com Ricardo, olhava maravilhada para a estrutura colorida instalada em um canto. Helena sorriu, olhando de seu tablet. Porque às vezes, as CEOR também precisam se divertir. Seu escritório na Nexus Corp não era mais um espaço estéril de poder corporativo. Era um reflexo de sua nova filosofia. Havia um canto de brinquedos para Sofia, uma parede coberta de fotos da equipe da Fundação Guardiã em campo e janelas que não davam para um horizonte de concreto, mas para um jardim no terraço. A porta se abriu e Matias entrou. Helena, o relatório da Fundação para o primeiro trimestre chegou. Ele entregou a ela um tablet. Enquanto Helena lia, Sofia correu até Matias. Tio Matias, você me empurra no balanço. Em um minuto, pequena chefe, disse ele, sorrindo. Helena olhou para os números. Centenas de trabalhadores domésticos haviam encontrado empregos seguros através do aplicativo. Dezenas de bolsas de estudo haviam sido concedidas. 3 processos importantes por abuso no local de trabalho haviam sido vencidos. Isso é. Começou Matias. É um bom começo, disse Helena. A satisfação em sua voz era real, muito mais profunda do que qualquer aquisição corporativa. O intercomunicador em sua mesa tocou. Era seu assistente, Marcos. Senhora Novaes, há uma Laura na linha 1. Ela diz que é pessoal. Helena franziu a testa por um momento, depois se lembrou. A recepcionista da Innovate Corp. Pode passar. Senhora Novaes. É a Laura. Eu só queria ligar para dizer obrigada, disse a voz do outro lado, cheia de emoção. A promoção que a senhora me deu mudou minha vida. E a bolsa da fundação. Meu filho foi aceito na faculdade. Eu nunca pensei que isso seria possível. Helena fechou os olhos por um momento. Você merece, Laura. Continue trabalhando duro. Ela desligou o telefone. O círculo estava completo. A vingança havia terminado no momento em que ela subiu naquele palco. Tudo o que veio depois foi construção. Ela não havia apenas destruído o mundo de Verônica. Ela havia usado os tijolos para construir um legado. Lena, vem brincar. Gritou Sofia do escorregador. Helena colocou o tablet de lado. Ela se levantou e caminhou até o canto de brinquedos. Ela se sentou no chão, ao lado de sua antiga protegida. Ela olhou ao redor de seu escritório. Para a criança rindo. Para seu amigo leal. Para os relatórios de vidas mudadas. Ela não havia apenas vencido. Ela havia redefinido a vitória. O poder, ela percebeu, não estava em quão alto se pode subir esmagando os outros. Estava em quanto se pode erguer ao subir. A babá disfarçada havia se tornado uma CEO temida. Mas Helena Novaes, a mulher, estava apenas começando a construir seu verdadeiro império. Um construído não sobre vingança, mas sobre a dignidade que ela havia lutado tanto para reivindicar.